Bom dia a todos, tudo bem com vocês? Iniciamos hoje mais uma das lives do Instituto da Construção, com o tema Como usar o seu dinheiro na pandemia. O palestrante que vai auxiliar a gente hoje na cobertura desse tema é o Jamison Fonseca. Ele já atua nesse mercado há bastante tempo, né, Jamison? Vai dar uma apresentaçãozinha. E a gente está diversificando os temas, saindo um pouco da construção civil, para justamente mostrar que o empreendedorismo também é uma opção para a gente que trabalha na área de construção, e como que a gente pode aproveitar tanto os temas de finança quanto os temas de MEI, que a gente teve uma palestra nessa semana com o Carlos também. Então, são várias outras vertentes que a gente pode usar, e até no nosso dia a dia mesmo da construção civil, seja na organização financeira, gestão de insumos. Lá na escola a gente tem até uma disciplina no curso de elétrica especificamente sobre isso, sobre gestão de estoque, sobre a parte de gestão como se fosse uma empresa mesmo. E aí, vamos começar hoje. Deixa eu abrir aqui o microfone do professor Jamison. Professor, eu solicitei aí que seu microfone. Ok. Bom dia, estão me ouvindo? Vou parar o compartilhamento aqui e você já pode começar, viu? Pois não. Então, bom dia a todos. Como já fui apresentado pelo Ivo, meu nome é Jamison Fonseca. Eu sou contador e consultor financeiro de pequenas empresas, também do MEI, e estou aqui muito feliz por esta oportunidade de estar compartilhando um pouco do meu conhecimento com vocês, e gostaria também que vocês interagissem com perguntas, com dúvidas, para que a gente possa fazer uma boa apresentação aqui para vocês. Ok? Então, agradeço também ao Instituto da Construção por esta oportunidade. Vamos lá. Nosso tema de hoje é como usar o seu dinheiro na pandemia. Nós sabemos que estamos vivendo um momento complicado na nossa economia, na saúde e também na economia, que é o nosso foco de hoje. E nada melhor do que entendermos um pouco sobre um tema importantíssimo, que é educação financeira. Até 2017, mais ou menos, não se ouvia muito falar sobre esse tema, educação financeira. Mas de 2018 para cá, esse tema vem sendo discutido por muitas pessoas, por ser um tema de muita relevância. As pessoas não sabem utilizar o seu dinheiro. Também isso a gente pode concluir, pela minha experiência de trabalho, que também nas empresas, muitos gestores não sabem usufruir do valor que recebem, das receitas. Então, é um tema que vem sendo discutido de 2018 para cá com maior ênfase e é de muita relevância. Então, vamos lá. A educação financeira. Eu trouxe aqui um conceito bastante resumido. É a arte de dominar o dinheiro, tornando-se mais consciente de cada ação em relação a esse assunto. Ou seja, quem sabe dominar o seu dinheiro, com certeza tem uma excelente educação financeira. Mas o contrário, quando você não consegue dominar o seu dinheiro e o dinheiro te domina, com toda certeza nós vamos passar por momentos difíceis. Inclusive nessa situação que estamos vivendo hoje, de crise, muitas pessoas que não dominaram o seu dinheiro durante esse período, nesse exato momento estão sofrendo um pouquinho. Então vamos lá. Eu gostaria que vocês parassem um pouquinho e refletissem em 4 perguntas para vocês mesmos, e vocês respondessem. Eu controlo o meu dinheiro ou ele me controla? Costuma sobrar dinheiro do meu salário ou rendimentos ou apenas pago contas? Eu sempre fecho o mês no vermelho? Faço compras desnecessárias? Se você respondeu sim para pelo menos uma
dessas perguntas, você está no lugar certo. Vamos aprender um pouquinho hoje sobre como controlar o nosso dinheiro, para que o dinheiro não controle a gente. Para iniciar, eu queria fazer outra pergunta. Qual o princípio básico da educação financeira? Todos nós sabemos que existe um princípio para a educação financeira. E ele é gastar menos do que ganha. Parece até óbvio, mas você sabe que muita gente não segue esse princípio. Agora, Jamison, como é que eu vou gastar menos? Como é que eu vou poder gastar mais do que eu ganho? Por exemplo, se eu ganho R$1.000, como é que eu vou gastar mais do que R$1.000? Isso é possível? Sim, infelizmente isso é possível. Por quê? Quando você utiliza o seu cartão de crédito sem fazer um controle financeiro, se as parcelas do seu cartão cabem no seu orçamento, você automaticamente não vai conseguir pagar esse cartão no próximo mês. Então, virou uma dívida. Se virou uma dívida, você ganha R$1.000, você vai ter agora, um exemplo, R$1.500, R$2.000 para pagar o próximo mês. Vai conseguir pagar? Não. Então, você gastou mais do que você ganhou. Isso é que a gente chama de gastar mais do que ganhar. Outra coisa, tem muita gente que costuma comprar fiado. Então, já deixa para pagar no próximo mês. Não faz o seu controle, o que acaba acontecendo é que você não terá condições de pagar alguma coisa do seu orçamento. Então, o princípio básico da educação financeira é gaste menos do que ganha. Se você conseguir fazer isso durante a sua vida financeira, será um ótimo momento para você seguir em frente com suas finanças. Agora, por que as pessoas não costumam seguir esse princípio? Porque existem comportamentos que travam a nossa vida financeira. E um deles é não controlar bem as nossas finanças. Exatamente como eu havia falado no slide anterior. Se você acaba gastando mais do que você ganha, significa que você não está controlando bem as suas finanças. Para isso, existem planilhas de controle, existem aplicativos que você pode estar utilizando. Tem gente que prefere utilizar um caderno, fazer seu controle, não tem problema. A questão é, controle bem as suas finanças. Utilize qual for a forma que você achar melhor. Mas o importante é que você tenha um controle eficaz para que você possa controlar bem as suas finanças. Tanto pessoais, como aqueles que têm MEI ou algumas empresas controlar as finanças da empresa. Outro comportamento que trava muito a nossa vida financeira, não estabelecer metas para o nosso dinheiro. A partir do momento que você estabelece metas para a sua vida, você vai seguir. E de preferência que você escreva isso. Você escrever no papel quais são as suas metas, para que daqui vamos supor, metas para curto prazo, metas para médio prazo e metas para longo prazo. Você tem metas para curto prazo, você pode estabelecer uma viagem que você queira fazer para o final do ano. Você vai deixar para se programar faltando dias para a sua viagem ou você vai se programar com antecedência? Então, você vai criar uma meta. Você quer viajar para um outro estado. Você vai procurar saber quanto custa a passagem, quais são os hotéis que tem por lá, quais são os preços, quais são os restaurantes mais próximos. Então, tudo isso é você fazer um planejamento. Isso eu falei de metas de curto prazo. Metas a médio prazo, você pode querer comprar um bem, um veículo. Você vai pesquisar, você vai criar metas e, em cima dessas suas metas, você vai se programar e planejar. Quem não faz isso, infelizmente, trava completamente a sua vida financeira. Outra situação, comprar sem pesquisar preços em outros lugares. Infelizmente, muita gente compra por impulso e geralmente não pesquisa preços. Muitas vezes você tem o mesmo produto vendendo em outros lugares com preços melhores, mas você não pesquisou e comprou mais caro. Então, se você tem uma frequência na sua vida de estar fazendo isso, você está jogando fora muito dinheiro que você poderia economizar. Este próximo é um comportamento que, infelizmente, muitas pessoas se atrapalham com ele. Viver um padrão de vida acima da sua realidade. Um exemplo,
você ganha R$ 2.000, mas quer viver um padrão de vida de uma pessoa que ganha R$ 3.000, R$ 4.000. O que é que isso vai acontecer? Você vai acabar se endividando para poder mostrar às pessoas aquilo que você, no momento, não é. Então, o ideal em finanças é que você viva um padrão de vida abaixo da sua realidade, não acima da sua realidade. Outra situação que trava a nossa vida financeira é culpar os outros pela situação atual. Quem chegou na situação que você está hoje, que nós estamos hoje, fomos nós. Não é culpa do governo, a gente geralmente coloca a culpa nos outros, no governo, a culpa é da crise. Hoje eu estou sem dinheiro porque a crise está aí. Mas por quê? Porque você não se programou durante a sua vida para o momento de crise. Eu tenho certeza que nesse momento muitas pessoas não estão passando por um momento ruim. Por quê? Porque planejaram a sua vida, fizeram uma reserva de emergência, que nós vamos falar sobre isso mais adiante, e estão hoje, podem até passar um pouco mais de dificuldade, mas garanto a vocês que não será uma dificuldade como muitas pessoas que não se planejaram. Então, a gente tem que parar de culpar as pessoas, culpar o governo, culpar os outros pela situação que nós vivemos. A culpa é nossa, porque se você viveu muitas vezes na sua vida sem controlar bem as suas finanças, não estabelecendo metas para o seu dinheiro, comprando sem pesquisar preço e vivendo um padrão de vida que não é o seu, você não pode culpar ninguém. A culpa é única e exclusivamente sua ou minha, de quem chegar nessa situação. Outra situação que trava a nossa vida financeira, se acomodar com a situação que vive. Eu ganho X, consigo pagar as minhas contas, para mim está tranquilo. Esse é um ponto. Tem pessoas que vivem endividadas, já estão acostumadas a viver dessa forma, e para elas podem viver assim tranquilamente. Já estão acostumadas desse jeito. Então, quando a gente se acomoda com a situação que a gente vive, que a gente não quer buscar melhora, isso trava muito a nossa vida financeira. Então, eu espero que todas as pessoas que estão neste momento assistindo a essa palestra, que se, porventura, tem algum desses comportamentos aqui, ou todos, que a partir de agora possa refletir um pouco para que não seja pego de surpresa nas próximas crises. Nós falamos de comportamentos. Agora vamos falar sobre crenças. Existem algumas crenças que nos limitam de crescer na vida. Uma delas, tenho de trabalhar duro para ter dinheiro suficiente para pagar as minhas contas. Ou seja, às vezes colocamos na nossa cabeça, na nossa mente, que nós precisamos trabalhar duro apenas para pagar nossas contas. E isso acaba travando a nossa vida financeira. A gente não consegue ir para frente. Por quê? Porque tudo que a gente coloca na nossa mente, a gente vai obedecer. Ou seja, se você coloca na sua mente que você precisa trabalhar apenas para pagar suas contas, você vai viver a sua vida inteira trabalhando apenas para pagar suas contas. Então, essa é uma crença que nós temos que mudar urgente na nossa vida. Se eu não tiver o que mostrar aos outros, não terei valor. Isso é uma outra crença que colocaram na nossa mente, que a gente só vale aquilo que a gente tem. E isso não é verdade. A gente não precisa mostrar a ninguém o que a gente tem, o que a gente faz, onde a gente mora, o carro que a gente tem. Não precisa nada disso. Se você for fazer uma pesquisa aí de grandes milionários, muitos deles vivem uma vida simples. Eles não precisam estar mostrando, eles não têm essa obrigação de estar mostrando a ninguém aquilo que eles têm, porque simplesmente eles têm. E muitas vezes nós não temos muito o que mostrar aos outros, mas para não ficar de fora da sociedade, dos padrões da sociedade, a gente quer se endividar, comprar um celular caro que a gente não pode ter, não tem condições naquele momento de comprar, parcela em 10 vezes, só para mostrar aos outros que você tem um bem que é caro. Isso trava a nossa vida. Então, é uma crença que temos que tirar urgentemente também da nossa mente. Outra crença que colocam na nossa cabeça é: não sei se estarei vivo amanhã. É melhor gastar tudo agora e aproveitar a vida. Tá certo. Realmente, nós não sabemos o dia de amanhã. Porém, se você continuar vivendo mais daqui a 20, 30 anos, como será o seu futuro? Como será daqui a 30 anos quando você estiver aposentado? E aí? Aí você vai olhar para trás e vai dizer: poxa, gastei o meu dinheiro todo porque eu queria viver apenas o momento presente e o futuro chegou
e eu não tenho nada na minha vida. Então, essa é uma outra crença limitante que atrasa muito a nossa vida financeira. Gastar tudo agora e esquecer do futuro, não se planejar. Outra crença que coloca muito na nossa mente é: eu não sou capaz. Na verdade, a gente mesmo se coloca dessa forma. A gente recebe desafios na vida, muitas oportunidades, e a nossa mente diz para a gente: eu não sou capaz, você não é capaz. E você incorpora aquilo ali, você absorve que você não é capaz, e a partir do momento que você absorve isso, você realmente não vai ser capaz de realizar nada na sua vida. Então, a partir de hoje, vamos pegar essas crenças que nós temos, vamos mudar a nossa mente para que a gente consiga ter uma excelente educação financeira e uma vida mais próspera. Uma vida mais próspera não significa ter muito dinheiro, mas é saber viver bem com o que nós temos. E aí, eu tenho um quadrinho aqui que você pode ver de que lado você está hoje e de que lado você gostaria de estar depois dessa live, depois dessa palestra. Vencedores, eles dizem: isso pode ser difícil, mas é possível. O perdedor, a mente perdedora, ela diz: isso pode ser possível, mas é difícil. A nossa mente vencedora, ela diz: elas enxergam as oportunidades. Por exemplo, nós estamos em momento de crise. Muita gente, nesse momento, está enxergando oportunidades, enquanto outros estão enxergando apenas as dificuldades. Vencedores enxergam possibilidades. Perdedores enxergam apenas os problemas. Poxa, eu estou cheio de problemas aqui. Mas o vencedor, ele diz: eu tenho alguns problemas, mas eu posso criar esses problemas, eu posso transformar esses problemas em oportunidades, em possibilidades. Então, o que é que eu posso fazer para resolver isso? Então, a mente vencedora, ela tem que pensar sempre o lado positivo. Os vencedores, eles fazem acontecer. Os perdedores, eles deixam acontecer. É como eu falei anteriormente. Chegou a crise. Em momento nenhum, nós fizemos um planejamento. Então, nós fomos deixando a vida nos levar, como diz aquela música. E deixou acontecer. E hoje, chegou um momento de crise e nós estamos de pés e mãos atadas. Então, façam acontecer. Não esperem o pior chegar. Façam acontecer. Os vencedores, eles dão sempre um jeito. Os perdedores, eles dão sempre desculpas. Você recebeu uma oportunidade. Você sabe que aquela oportunidade ali é boa para você, mas vai demandar tempo, vai demandar um serviço importante para você fazer, e às vezes você vai dizer: não tem tempo. Vai começar a dar desculpas, porque você está limitado. Não. Muitas vezes você nem sabe o que é que vai acontecer ali. Você recebeu uma oportunidade, você não sabe, mas você diz: eu quero. E vai pesquisar, vai estudar, vai buscar, para você não perder essa oportunidade. Então, existem dois tipos de mente: a mente de vencedores e a mente de perdedores. Em que lado você está e de que lado você gostaria de estar? Eu deixo essa reflexão aqui para todos vocês. Agora eu quero entrar num planejamento financeiro na prática. Nós falamos um pouco sobre os comportamentos que travam a nossa vida financeira. Nós falamos sobre o princípio básico da educação financeira, que é gastar menos do que ganha. Nós falamos sobre umas crenças que nos limitam a crescer na nossa vida financeira. Agora nós vamos entrar no planejamento financeiro na prática. Quanto eu ganho? Quanto eu gasto? Quanto que eu vou investir ou poupar por mês? Então, são perguntas que nós temos que ter as respostas na ponta da língua. E na ponta do lápis também, ou na planilha. Então, vamos lá. Aqui eu trago um exemplo. Quanto vale o seu salário? Aí você tem uma pessoa que ganha um salário mínimo. O bruto é R$ 1.045. Então, você tem os seus descontos. Aqui eu dei apenas alguns exemplos. O INSS, o Vale Transporte. Total de desconto, R$ 141,07. Você tem um salário líquido de R$ 903,93. Pronto. Muitas vezes as pessoas perguntam: ô fulano, quanto você ganha? Automaticamente a pessoa responde: eu ganho um salário mínimo, R$ 1.045. A partir do momento que você coloca na sua mente que você ganha R$ 1.045, a sua mente vai entender que você pode gastar até R$ 1.045. Então, vocês já perceberam que tudo está relacionado à nossa mente.
Então, se você, na verdade, não ganha R$ 1.045, o seu líquido é o quanto você realmente ganha. Então, você ganha R$ 903. O seu orçamento pessoal tem que ser baseado no líquido que você recebe. Você recebe R$ 903, então você tem que montar o seu orçamento pessoal baseado no seu valor que você realmente recebe. E aqui nós temos um modelo, um exemplo de orçamento pessoal, e eu quero fazer apenas um parêntese aqui para dizer a vocês que estão participando desse momento que, ao final da nossa palestra, vocês podem deixar o seu e-mail de vocês e eu estarei fornecendo gratuitamente uma planilha de orçamento pessoal. Então, aqueles que permanecerem até o final já têm esse bônus para poder ter um melhor controle da sua vida financeira. Então, você tem a sua receita lá, que é o seu salário líquido de R$ 903. Você tem que montar o seu orçamento pessoal separando o que são despesas fixas, que são aquelas despesas que, faça chuva ou faça sol, elas estão lá para você pagar. Você tem que pagar, ela é fixa, como o próprio nome já diz. Nós temos alguns exemplos, energia, água, telefone. Então, você tem que separar quais são as suas despesas fixas. Estou falando de orçamento pessoal, mas da mesma forma, você vai fazer com o seu MEI, da mesma forma, você vai fazer com a sua empresa. Tem que separar quais são as despesas fixas do mês. Despesas variáveis, você tem que separar também, que são aquelas despesas que você, porventura, vai orçar para gastar lá na frente. Por exemplo, você quer uma vez por mês ou 2 vezes por mês sair com alguém, então você vai separar um valor para aquilo. Você tem uma roupa para poder comprar, você pesquisou e gostou de uma determinada roupa, então ela é uma despesa variável. O que eu sempre falo para as pessoas, anotem tudo que você gasta. De uma bala a uma roupa que você comprar. Anote tudo. Por quê? Porque no final do mês, você vai fazer um balanço, como a gente chama, e vai verificar onde foi que você gastou o seu dinheiro. Porque muitas vezes a pessoa recebe o salário, suponhamos que receba no dia 30. Quando chega no dia 10 do outro mês, a pessoa diz, não tenho mais dinheiro. Ou no dia 15, onde foi que eu gastei meu dinheiro? Muitas vezes não sabe. Por quê? Porque não faz o seu orçamento pessoal. Então, o dinheiro vai embora e você não vê para onde ele foi. Por isso é importante, além de você colocar todas as suas despesas fixas, você anotar todos os seus gastos. É de suma importância você saber onde está indo o seu dinheiro, para onde está indo o seu dinheiro. Por quê? Não importa quanto você ganha. O que importa é como você gasta o seu dinheiro. É isso que vai fazer toda a diferença. Pronto. Então, nesse exemplo que eu dei, é apenas um exemplo fictício, você teve uma despesa total de R$ 800. Então, ainda sobrou um pouquinho de dinheiro. Esse dinheiro que sobrou, muitas vezes a gente diz, eu vou gastar. Não. Você pode investir o seu dinheiro para o futuro. Você vai investir para uma reserva de emergência, para você construir a sua reserva de emergência. Vamos falar sobre a reserva de emergência lá na frente. Como é que você pode construir? Onde é que você pode investir esse dinheiro para formar a sua reserva de emergência? Vamos falar um pouco mais sobre isso lá na frente. Mas aqui você tem um panorama de um orçamento. Aí tem gente que vai dizer, mas não sobra nada para mim. Como é que eu vou investir um dinheiro ou guardar um dinheiro que não sobra? E eu vou dar uma outra dica. Essa dica está na minha planilha que eu estarei oferecendo para vocês. Na despesa fixa, isso é um bônus que vocês têm que prestar bastante atenção, que vai fazer uma diferença muito grande. Para aquelas pessoas que dizem, não sobra dinheiro nenhum para eu poder guardar. Você tem as suas despesas fixas, como eu falei, energia, água, telefone. A minha dica é, coloque o seu nome na primeira parte das suas despesas fixas, como se você fosse uma despesa fixa. Você escreve lá o seu nome, João, José, Maria, e estabeleça um valor mínimo para que você possa guardar. Exemplo, você pode começar com R$ 30, para você entender, para sua mente entender que aquilo ali é um valor que você precisa fazer todos os meses. Comece com pouco. Então você vai guardar. João, R$ 30. Aí depois você começa. Energia, água, telefone. E assim que você receber o seu salário, tire essa primeira parte de João ou Maria, R$ 30, e guarde.
Lá na frente a gente vai dar dicas de onde você guardar esse dinheiro. Então, o nome disso é pague-se primeiro. Se você utilizar essa tática de se pagar primeiro, para depois você começar a pagar suas contas, o que é que vai acontecer com você? Nos próximos meses, você vai começar a perceber que precisa economizar em alguma coisa para poder sobrar um pouquinho mais para você guardar. Entendeu? Então, isso é uma tática muito boa para você poder guardar dinheiro. Porque se você esperar sobrar dinheiro no final do mês para poder guardar ou investir, eu lamento lhe dizer, mas vai ser muito difícil de você conseguir guardar dinheiro. Então, eu já vou deixar essa planilha disponível para vocês. Ela não está dessa forma, ela está mais robusta. Ele tem de janeiro até dezembro e você vai poder fazer todo o seu controle financeiro e vai ver que diferença isso vai fazer na sua vida. Vamos falar um pouquinho de custos. 3 situações que podem afundar a nossa vida financeira. Uma delas é o custo do bem ou produto. Quanto eu pago para ter o bem ou produto? Muitas vezes a gente quer comprar um determinado bem. Vou dar um exemplo no próximo slide. A gente quer comprar um bem, mas a gente não pesquisa. Quanto que eu vou ter de custo com aquele bem? O que é que esse bem vai me trazer? Vai me trazer algum retorno? Ou ele vai me trazer apenas custo? Quais são os custos que ele vai me trazer? Isso tudo tem que ser planejado antes de a gente comprar qualquer tipo de bem ou produto. Quanto custa para manter o bem? E a outra situação é compras à prestação. Isso é um perigo. Nós temos que ter muito cuidado com relação a comprar com prestações. Vamos falar sobre isso agora. Vou dar exemplo aqui da aquisição de um veículo, mas poderia ser a aquisição de qualquer outro produto ou qualquer outro bem. Vamos lá. O que é que você tem que fazer? Antes de comprar um produto, um veículo, você tem que avaliar quanto que eu vou pagar de seguro. Aqui eu tenho um valor total de 1.500, ele vai ser dividido em 6 parcelas de 250 após 3 meses. Você tem o IPVA, que também será um valor que você pode pagar o total ou mensal. E você tem revisão do carro e você tem combustível. Depois que você fizer todo esse planejamento aqui do carro que você quer comprar, você tem que verificar se ele é econômico, se não é, se você vai utilizar ele apenas para passeio, se você vai utilizar ele para trabalho. Tudo isso tem que ser planejado. Aqui nós temos um exemplo. O valor total do custo que você vai ter com o carro. Eu estou falando de um carro de R$40 mil, numa média. Então, você tem um valor mensal lá de R$1.433. Após 3 meses, você vai ter um custo de R$900. E depois de 6 meses, R$650. Estes valores cabem no seu orçamento? Então, essa pergunta é muito importante. Você tem que se fazer antes de adquirir qualquer bem. Você tem que planejar. O que é que eu vou gastar com o carro? Tem seguro, tem PVA, tem revisão do carro, tem combustível. Colocar tudo isso numa planilha e ver se aqueles valores eles cabem no seu orçamento. Se couber no seu orçamento, ótimo. E eu estou falando aqui de uma compra à vista. Suponhamos que você financiou o carro. Então, você ainda tem a parcela do financiamento. Se você não fizer um controle, o que é que vai acontecer? Você vai acabar se endividando. Você pode deixar de pagar o seu financiamento, perder o bem, ou você pode deixar de pagar alguma conta sua que você precisa. Por quê? Porque você está gastando o seu dinheiro todo no carro ou no bem que você adquiriu. Então, é muito importante você saber qual o custo do bem que você está adquirindo. Agora, vamos falar um pouco sobre compras à prestação. Cartão de crédito. Cartão de crédito, ele pode ser um vilão na sua vida, ou ele pode ser se ele for muito bem utilizado, ele vai ser uma ótima opção para você. Mas tudo isso vai depender única e exclusivamente de quem utilizar o cartão de crédito. O que é que você tem que fazer? Você vai fazer compras. Muitas vezes as pessoas começam a comprar vários produtos, vários bens, e não fazem a sua conta de quanto você vai pagar mensalmente para cada parcela, no total do cartão. Então, você comprou um produto A, ele custou R$300. Você dividiu em 3 vezes, R$100. Produto B, produto C, e assim vai. Você vai comprando, e você não sabe quanto você vai pagar de parcela. Quando o cartão chega, o que acontece?
ele chega no valor de R$ 2.260, mas você ganha R$ 1.045. Como é que pode isso? Como é que você vai pagar? Você não vai conseguir pagar. O que é que vai acontecer? Você vai se endividar, vai pagar juros absurdos sobre cartão de crédito e sua vida financeira, o que é que vai acontecer com ela? Desmoronar. Então, o que acontece? Antes de fazer qualquer compra com cartão de crédito, verifique as parcelas, se elas cabem dentro do seu orçamento. Se não couberem, tem que dar um outro jeito, ou você não compra, você junta um pouquinho de dinheiro para comprar aquilo que você precisa, mas não se endividem, porque juros de cartão de crédito são absurdos. Então, tomem muito cuidado com isso. Isso trava muito a nossa vida financeira. Muitas pessoas aqui no Brasil que estão endividadas, pode ter certeza, 70% é cartão de crédito. As pessoas não sabem utilizar o cartão de crédito. Quando você sabe utilizar, ele é um ótimo parceiro. Mas se você não souber utilizar o seu cartão de crédito, pode ter certeza que ele vai ser um vilão e vai atrapalhar muito a sua vida financeira. Quais precauções devemos tomar? Primeiro, evite usar o cartão de crédito além do limite da sua renda. Foi o que acabei de explicar. Se você colocou no seu orçamento, você tem lá seu orçamento financeiro todo pronto. Tem R$ 400 que sobrou do seu orçamento para um mês. E você vai utilizar, vai fazer alguma compra, e naquele momento você não está com dinheiro em mãos, e você vai utilizar o cartão de crédito, você vai colocar na balança. Quanto eu posso parcelar para que caiba no meu orçamento? Então eu posso utilizar aqui R$ 100 por mês. Então você vai comprar R$ 100, vai parcelar até dar a sua parcela R$ 100 por mês. Tudo bem. Se você olhou para o seu orçamento e verificou que você, no próximo mês, não cabe mais nada no seu orçamento, então você tem que pensar várias vezes antes de utilizar o seu cartão de crédito. Porque você não vai conseguir pagar o cartão, ou você vai pagar o cartão e deixar de pagar alguma conta sua. Então, dá elas por elas. Então, você tem que pensar muito antes de utilizar o seu cartão de crédito. Evite parcelar as compras, mas caso o faça, prefira opções de parcelas sem juros. Muitos estabelecimentos dividem aí até 10 vezes, mas a maioria deles é 3 vezes sem juros, a partir daí com juros. Você muitas vezes não observa. Você pensou apenas nas parcelas. Ótimo, 10 parcelas. Só que você entrou aí nos juros. E aí você não percebeu. Quando chegar na sua fatura do cartão de crédito, você vai verificar que aquele valor está maior do que você comprou. Por quê? Porque entrou juros. Então, dê preferência a compras sem juros. Pergunte no estabelecimento. Essa opção de parcelamento é com juros ou sem juros? Porque se você for somar no final do período, o que é que eu sempre aconselho a vocês? Nunca pensem no agora. Exemplo. Eu estou pagando juros por mês, é só de R$ 30 por mês. Ok. Pega esses R$ 30 por mês, multiplique por 12. Quanto você pagou de juros no ano? Será que esse valor que você pagou de juros, você não poderia utilizar para guardar esse dinheiro ou investir em algo que vai lhe trazer retorno? Então, são perguntas que nós temos que fazer e não pensar apenas no agora. É só R$ 30 no mês. Então, multiplique sempre pela quantidade de parcelas e veja quanto você vai estar pagando total de juros. Faça de tudo para pagar o valor total da fatura. Ponto. Esta é uma situação que também acaba com nossa vida financeira. O que acontece? Você tem R$ 4.000 de cartão para pagar. Você acabou se atrapalhando, não fez o seu controle e acumulou R$ 4.000. Você não tem aqueles R$ 4.000 para pagar. Mas lá no cartão, ele está dizendo, pagamento mínimo. Aí você diz, opa, se é R$ 4.000, eu posso pagar aqui, vamos supor, R$ 500? Então, esse 500 aqui dá para pagar. Você paga o mínimo. E o que é que vai acontecer? Quando chegar no próximo mês, os juros da diferença vai ser maior do que o valor mínimo que você pagou. Ou seja, você acabou de perder os seus R$ 500. Vai virar uma bola de neve, você vai viver sempre pagando o mínimo e aquele cartão vai se transformar num gigante. Você não vai conseguir pagar nunca e vai ficar jogando seu dinheiro sempre fora, todo mês. Então, o que é que a gente aconselha?
evite usar a regra do pagamento mínimo a cada compra, pois ele vai acumular novos saldos parcelados, foi o que eu acabei de falar. O que é que eu aconselho? Você chegou nessa situação, não teve condições de pagar o seu total da fatura. Existe uma regra nas finanças que é tudo ou nada. Se você não tem condições de pagar o seu cartão total, não pague nada. Porque se você pagar o mínimo, como eu já expliquei, os juros vai engolir aquele valor ali, você vai virar uma bola de neve, você nunca vai sair daquela situação. Se você não tem dinheiro para pagar o cartão, infelizmente, você já errou ao comprar sem colocar aquelas parcelas no seu orçamento, então você, nesse momento, você não vai pagar nada. Vai lá, vai ficar gerando juros para você. E o que é que eu aconselho? Como é apenas com cartão de crédito, empréstimos e financiamentos, não faça isso. Porque quando você financia, você dá bem como direito, certo? Se você não pagar, automaticamente o banco vai levar o seu bem. Então, banco, você não faz isso. Banco que eu digo, financiamento, você não faz isso. Mas no cartão de crédito, se você chegou nesta situação, não vai pagar nada. O que é que você vai fazer? Você vai juntar um valor por mês e o cartão todo dia vai estar ligando para você, vai te cobrar. Vai chegar um determinado momento que você vai juntando um dinheiro e vai chegar um determinado momento que o cartão vai te ligar e vai te fazer uma proposta. E aí, dentro daquela proposta que ele te fizer, você vai fazer a sua contraproposta. Eu tenho X. Quita. Então, você aguarda. Ele vai dizer, não, nesse momento não. Você vai juntando dinheiro. Vai chegar um determinado momento que ele não tem mais saída, ele precisa daquele dinheiro. E ele vai lhe fazer uma proposta que vai caber no valor que você tem. E aí você quita o cartão e nunca mais faz isso. Outra coisa que você pode fazer, você está devendo, existe no Serasa, tem um site do Serasa, você pode entrar e lá existem opções para você fazer acordos. Entendeu? Então, geralmente eles dão muito desconto, 90% do valor do débito. O ideal é que você não chegue nessa situação. Mas se chegou, evite pagar o mínimo, porque você vai perder o seu dinheiro. Tome muito cuidado com o cartão de crédito. Uma dica: analisem antes de efetuar alguma compra. Verifique o total das parcelas, se caberá no seu orçamento. Foi o que a gente falou. Então, sempre antes de fazer qualquer compra com cartão de crédito ou qualquer bem, analise o seu orçamento pessoal, verifique se as parcelas vão caber no seu orçamento para que você possa tomar decisão. Isso são dicas que, se você levar para a sua vida, parece simples. Poxa, isso é simples, isso é óbvio. Mas, infelizmente, nem todo mundo faz isso. E acaba que trava completamente a sua vida financeira. Você não consegue mais caminhar. O que fazer para ter uma vida financeira equilibrada e próspera? Assumir o controle da sua vida financeira, com mudança de comportamentos e atitudes. Nós falamos aqui o porquê que muitas pessoas não seguem o princípio básico da educação financeira, e não gastam menos do que ganham. Por quê? Porque existem comportamentos que atrapalham a nossa vida. Então, temos que repensar em nossa vida. Exemplo, o que eu quero ser ou o que eu quero ter daqui a 5 anos? São perguntas que nós devemos nos fazer para que a gente evite viver uma vida medíocre. Ou seja, vou viver a cada dia e seja o que Deus quiser. Não, você tem que planejar a sua vida. Existe algo chamado aposentadoria. Muitas pessoas não dão crédito para isso. Porque, às vezes, paga apenas o INSS e esquece que lá na frente, daqui a alguns anos, a gente não sabe o que pode acontecer. Existem várias reformas que estão acontecendo e, de repente, hoje é 65 anos para homens, 62 para mulher. Quem sabe daqui a um tempo isso não vai mudar, vai aumentar. E você não vai nem conseguir se aposentar. Então, paralelamente ao INSS, você tem que ter outro planejamento. Então, existem outras situações que você pode estar fazendo para poder, lá na frente, você não ficar dependendo apenas do INSS. Então, tudo isso é planejamento. Isso vai depender de hoje. Você tem que tomar a sua atitude hoje. Pensar no amanhã. Ah, mas eu vou viver só pensando no amanhã e no presente? Não, você vai viver no presente, mas
é muito importante que você planeje a sua vida para o futuro. Porque senão, você vai chegar, o futuro vai chegar. Se Deus permitir, você vai chegar até lá. E se chegar, como é que vai ser? Então, são coisas que nós temos que estar sempre pensando, refletindo na nossa vida. Comportamentos e atitudes. Nesse momento, nós estamos passando por uma crise financeira, ok? E como o nosso tema diz, o que fazer com o nosso dinheiro em momentos de crise? Eu preciso pensar o que é que eu faço agora na minha vida. A crise está aí. Então, eu tenho algumas dicas para este momento. Quais são as dicas? Faça uma lista dos custos que podem ser cortados ou reduzidos. Escreva no papel, isso é importante, e compartilhe com cônjuge e filhos. Vamos lá. Exemplo. Nós temos hoje algumas contas que você consegue cortar ou até reduzir o valor dela. Nós temos um exemplo aqui. Nós temos conta de energia. Todos sabemos que estamos maior tempo em casa, passamos maior tempo em casa. Então, se passamos maior tempo em casa, automaticamente vamos gastar um pouco mais de energia e a conta vem mais cara. Só que a gente precisa reduzir. Então, este é o momento de compartilhar com o seu cônjuge, compartilhar com o seu filho, chamar todos para uma reunião. E esse é um segredo muito bom, muito importante para você fazer. Chame todos eles, faça uma reunião e diga, pessoal, nós estamos vivendo um momento complicado, nós estamos vivendo um momento de crise e eu preciso da ajuda de vocês para a gente poder cortar alguns custos dentro de casa ou reduzir alguns custos. E eu preciso da opinião de vocês. O que é que vocês acham que a gente deve cortar aqui, que a gente gasta demais? Coloque eles no circuito, porque se você ficar com esse pensamento sozinho, você não vai conseguir. Porque você precisa de outras pessoas, a não ser que você more sozinho. Fica mais fácil. Mas se você mora com outras pessoas, chame todos para uma reunião. Olha, eu preciso reduzir a conta de energia. Se tem saído do quarto, ó, não esquece de apagar a luz. Se você gosta de tomar um banho quente, evite tomar um banho quente durante o dia. Vamos ver se a gente consegue tomar apenas à noite. Então, são medidas que você, compartilhando com as pessoas, eu tenho certeza que elas vão te ajudar nisso. Mas se você ficar sozinho, pode ter certeza que vai ser mais complicado. Planeje antes de usar. Além disso, eu tenho outras dicas aqui também. Mercado. Alguns custos que a gente pode estar cortando. Mercado. Quando você for fazer o seu mercado, é importante que você faça uma lista do que realmente você precisa comprar e siga à risca aquela lista. Pesquise preços, porque nós estamos vivendo um momento complicado em que nós precisamos economizar. A hora é de economizar. Se você está pensando em comprar alguma coisa, espere um pouquinho. A não ser que você esteja com sua vida toda planejada, você tem a sua reserva de emergência, aí tudo bem. Mas se você não tem, está passando por uma situação complicada, como a maioria das pessoas, então não é momento de você estar comprando algo que você naquele momento não está precisando, pode aguardar. Então, no mercado, o conselho que eu dou é siga, arrisca a lista que você fez e veja exatamente o que é que vocês precisam para passar o mês. Outra situação, canais de assinatura. Muita gente hoje está em casa e precisa de canais de assinatura para estar assistindo filme, passando tempo. Então, você tem diversos canais de assinatura. Você pode estar pesquisando. Você tem um plano hoje, você pode diminuir o seu plano. Você pode pesquisar, de repente, um outro fornecedor que possa estar oferecendo um canal mais em conta, com menos, um pacote menor. A hora é de reduzir o máximo que você puder. Nós temos planos de celular, da mesma forma. Nós temos planos, você tem um plano de celular que você paga por mês para R$100. Você pode estar ou ligando para o seu plano de celular e pedindo um pacote menor para que reduza o seu valor, ou você pode estar pesquisando em outras operadoras e tentando negociar o máximo possível com essa operadora para que reduza o seu plano. Você precisa hoje de redução de custo urgente. Nesse momento de crise, é redução de custo. Não tem para onde correr. Tarifas bancárias.
Aí eu quero falar um pouco agora sobre tarifas. E não é apenas para este momento de crise, é principalmente nesse momento de crise, mas para outras fases da nossa vida nós temos essas dicas. Nós pagamos muito caro hoje com tarifas bancárias. Muitas vezes a gente, como eu falei anteriormente, a gente pensa apenas naquele mês. Ah, foi apenas R$ 80 de tarifa que eu paguei no mês. Mas vezes 12, quanto foi que você pagou somente de tarifa? Entendeu? Existem outras opções de bancos que não cobram nenhum tipo de tarifa. São os bancos digitais. Para aquelas pessoas que não conhecem, pesquisem o que são bancos digitais, quais são os bancos digitais que existem hoje no mercado. Eu posso dar exemplo aqui de dois. Você tem hoje o Nubank, você tem o Banco Inter, e existem outros. Esses tipos de bancos, você pode utilizá-lo para fazer diversas transferências, pagamentos, e não pagam nenhum centavo de tarifa. Então, se nesse momento de crise a gente precisa economizar o máximo que a gente pode, por que você vai continuar pagando tarifa no seu banco se você pode ter um banco digital que auxilie nisso? Você não vai deixar de ter a sua conta no seu banco. Mas as transações você pode estar fazendo em bancos digitais e você não terá custo algum com isso. Então, é mais uma opção de você poder reduzir o seu custo nesse momento de crise. Nós temos que ter inteligência financeira neste momento para podermos sair dessa crise de cabeça erguida. Negocie prazos de financiamentos, empréstimos e aluguéis. Outra situação importante para este momento de crise é: você tem financiamentos, a coisa apertou, você precisa cortar custos. Você pode ligar e tentar negociar prazos de financiamento. Exemplo, temos aí a Caixa Econômica, para quem tem financiamento pela Caixa, em apartamento, ela, há 2 meses atrás, ela suspendeu o contrato de financiamento por 2 ou foram 3 meses. E aí você vai pagar esse financiamento que seria nesses meses, você vai pagar no final do financiamento. Então, existem outros bancos que podem estar fazendo isso também, mas você pode estar ligando, tentando negociar com eles para congelar aquele financiamento ali, aquela parcela, e você pagar apenas no final. Assim como empréstimos, você tem um determinado empréstimo com um determinado banco, você está vendo que naquele momento ali, aquele empréstimo está atrapalhando no seu orçamento, você pode ligar e tentar negociar. Aluguéis, se você vive de aluguel, esse é o momento em que todos estão passando por dificuldade. Então, aquela pessoa que está alugando aquele imóvel para você, ele tem a consciência de que a situação está ruim para todos. Então, você pode ligar para ele, você pode conversar, você pode negociar essa questão de aluguel também. E muito cuidado com os pequenos gastos. Esse é o momento que nós estamos em casa. Nós temos nossos cônjuges, nós temos nossos filhos, e é um momento que dá fome. Todos nós ficamos com ansiedade, e ansiedade gera fome. Então, muitas vezes a gente quer comprar fast food, a gente liga. Quando você vai perceber, você já gastou tanto dinheiro só com comida. E muitas vezes você fez o seu mercado, você tem o alimento em casa, mas você não utiliza aquele alimento em casa, você quer comprar lá fora. Então, esse é o momento que você não vai deixar de fazer isso, mas você tem que planejar. Pronto, eu só posso gastar com fast food até X. Então, você tem que seguir a risca. Passou daquele X ali, pessoal, vamos comer o que nós temos disponível em casa. Você tem que ter essa atitude. Se você não tiver essa atitude, nesse momento de crise, você vai gastar aquilo que você não tem. Você vai pendurar o seu cartão de crédito. E esse é o momento que nós precisamos parar para refletir e termos o nosso controle orçamentário e vermos dentro da nossa planilha o que é que a gente pode reduzir. Então, se você compra muito agora, chegar lá na frente, esse dinheiro pode faltar. E você não vai ter dinheiro nem para comprar o seu mercado. Então, a hora de refletir é agora. Outra situação, outra dica importante para esse momento de crise. Faça uma pesquisa de preços antes de comprar. Hoje, existem opções, né, de comprar pela internet. Na verdade, a maioria dos estabelecimentos hoje estão vendendo dessa forma. Então, você compra pela internet ou pelo aplicativo de celular
e eles levam até a sua casa. Então, mais do que nunca, é um momento de você pesquisar onde eu posso comprar aquela mesma mercadoria com um preço mais em conta. Então, pesquisem, existem diversas opções. Existem aplicativos que dizem para você onde você pode comprar mais barato. Então, é só você pesquisar. Não vá agir por impulso, porque quando a gente age por impulso, entra naquela questão do que eu falei mais cedo, a questão do comportamento. Então, você tem que mudar o seu comportamento. Já falei sobre essa questão do mercado. Faça uma lista de compras de mercado e siga a risca. Pronto. Eu quero falar agora sobre esses próximos 2 itens. Eu quero dar uma ênfase maior. Busque rendas extras. Se o dinheiro que você recebe, muita gente aqui teve o seu salário reduzido ou perdeu o seu emprego. O que fazer no momento desse? Além de cortar custos ou reduzir custos, como nós já falamos aqui, existem diversas outras opções de você ganhar uma renda extra. Basta que você não fique acomodado. Você tem que pesquisar. Existem opções. Se a sua esposa ela é uma boa cozinheira, ela sabe fazer quitutes, ela sabe fazer um bolo gostoso dentro de casa, por que você não pensar em vender aquilo que ela sabe fazer de bom? E você faz serviços além do seu trabalho tradicional, tem alguns outros tipos de serviço que você faz para vizinhos, e você pode, nesse momento, estar cobrando. Você está se disponibilizando a fazer aquele determinado serviço, cobrando uma taxa. Então, assim, a gente não pode se acomodar. É um momento que nós temos que começar a refletir, pensar o que é que eu posso, o que é que eu sei fazer que pode gerar uma renda extra para mim. É muito importante essa questão. Não se acomode. Não fique colocando a culpa na crise. Não fique em casa sem ter o que fazer. Estude, leia bons livros. De repente, a sua mente vai abrir. Quando você começa a ler livros bons, e aí eu tenho uma dica de vários livros de finanças para vocês estarem lendo. Um deles é Pai Rico, Pai Pobre. Procurem ler, que vocês vão aprender bastante, a sua mente vai abrir. De repente surge um insight ali, e você vai dizer, poxa, eu sou bom em determinada coisa, por que eu não vender esse meu serviço? Então, busque rendas extras, não só nesse momento de crise, mas para daqui em diante. E o último item da nossa palestra que eu quero ressaltar é reserva de emergência. Este nome, esta frase, faça uma reserva de emergência, nunca teve uma ênfase tão forte como nesse momento de crise. Muitas pessoas hoje estão arrependidas por não terem feito uma reserva. Às vezes, aquilo que eu falei, a gente pensa no agora, a gente pensa no hoje e esquece que lá na frente pode acontecer um imprevisto, como o próprio nome está dizendo. É uma emergência. Então, nós estamos vivendo uma pandemia. Muita gente não tem plano de saúde, então precisa comprar remédios. Às vezes você tem um vizinho que está passando por um problema complicado, não tem condições de comprar um remédio, você poderia estar ajudando. Tudo isso se você tivesse uma reserva de emergência. E como montar essa reserva de emergência? Talvez você não consiga nesse momento de crise, algumas pessoas, outras já consigam fazer agora, mas que fique de lição para quando tudo isso passar, você pensar sobre isso. Poxa, eu preciso ter uma reserva. Como é que eu vou montar? Vamos lá. Como você pode montar sua reserva de emergência? Você primeiro vai seguir todos os passos que eu passei anteriormente. Você vai criar uma planilha, você vai ter uma planilha de controle orçamentário e vai pegar o seu total de despesas fixas e multiplicar no momento 6. Se você trabalha de carteira assinada, multiplique por 6, que significa 6 meses. Então, você pegando o total das suas despesas fixas vezes 6, você terá um montante que deve ser a sua reserva de emergência. Se você é autônomo, você tem que ter uma reserva de, no mínimo, 12 meses. Você vai pegar o total das suas despesas fixas, multiplicar por 12, e o valor que der ali é o valor que você tem que ter guardado. Vai conseguir isso de vez? Não. Você vai começar a fazer isso aos poucos. Eu dei a dica de você começar a se pagar primeiro.
dentro da planilha. Lembra? Você pode separar aquele valor por mês. Você pode começar com 30, 50, 100 reais, não importa. Você tem que separar aquele valor ali e criar a sua reserva. Onde eu posso colocar na minha reserva? Você tem rendas fixas que vocês podem estar aplicando. Então, existe aplicação de renda fixa, como Tesouro Direto. Você pode estar estudando sobre Tesouro Direto. Você pode estar estudando aí a questão do banco, os bancos digitais. Tem alguns bancos que você pode aplicar o dinheiro ali e ele é seguro. Tem que ter uma rentabilidade. Existe uma rentabilidade para o seu dinheiro e você pode resgatar a qualquer momento. Por isso que você pode fazer uma reserva de emergência. Você tem que escolher onde você vai colocar, justamente por isso. Porque se você começar a pegar o seu dinheiro, investir em investimentos variáveis, como ações, por exemplo, você não vai ter como resgatar o seu dinheiro na hora que você precisar. Você vai fazer a sua reserva de emergência em um lugar que você possa resgatar o seu dinheiro a qualquer momento e tenha uma rentabilidade. Então, eu estou te dando as opções aqui de renda fixa. Você pode estar estudando um pouco mais sobre renda fixa. Você tem CDBs de bancos, você tem o Tesouro Direto, tem o Tesouro Selic. Você pode estar estudando sobre isso. Você tem o próprio Nubank, que você, ao colocar o dinheiro lá, existe uma opção de guardar dinheiro. Você pode estar fazendo sua reserva ali também. Então, assim, opções existem. Cabe você tomar atitude e não deixar mais acontecer isso, de você chegar num momento de crise e estar com a mão na cabeça. Não. Se prepare para qualquer momento. Se prepare para qualquer situação. Se prepare para a emergência. Então, crie a sua reserva de emergência para que você possa estar preparado para qualquer situação. Então, nesse exato momento, eu quero finalizar aqui com uma frase. E o sucesso é a soma de pequenos esforços repetidos dia após dia. Se você não tiver esforços repetidos dia após dia, você não vai conseguir chegar no sucesso. Então, o que eu posso deixar para vocês hoje é atitude. Vamos tomar atitudes. Vamos mudar o nosso comportamento. Vamos mudar a nossa mente. Vamos pensar também no futuro. E finanças, educação financeira é muito importante. Então, eu finalizo aqui e gostaria de abrir para perguntas. Bom dia a todos. Obrigada pela participação. Jamson, excelente conteúdo. O Renan Bidu levantou a mãozinha aí. Eu acredito que ele tem uma dúvida. Renan, pode falar, seu microfone está... Bom dia a todos. Meu nome é Renan, foi mencionado aí. Jamson, minha dúvida ficou ali no último tópico, quando você diz que a gente tem que pegar despesas fixas e multiplicar por 6. Não seria, tipo assim, aquela despesa ser dividida por 6 e a gente vê quanto a gente vai gastar ali mensal e juntar aquele dinheiro, aquela quantia mensal? Eu fiquei na dúvida sobre isso aí, sobre essa explicação. Não, vamos lá. Suponhamos que a sua despesa fixa do mês, ela é de, vamos supor aqui, R$2.000, certo? Você vai pegar esses R$2.000, que é a sua despesa fixa, e multiplicar por 6. Você tem um valor de R$12.000. Esse R$12.000 é o valor que você tem que ter guardado para a reserva de emergência. Caso você fique desempregado, um exemplo, você tem 6 meses podendo custear suas despesas fixas. Entendeu agora? Se a pessoa é autônoma, o ideal é que ela pegue esses 2.000 de despesa fixa e multiplique por 12. Porque o autônomo ele não tem seguro-desemprego. Então, ele precisa, se ele ficar um ano sem receber dinheiro, ele tem 24.000 para poder pagar durante um ano as suas despesas fixas. Agora, como você vai fazer isso? Eu não posso dizer para você, você tem 2.000, vai dividir aqui por 100 daquele valor que você tem para guardar. E se você não tiver aquele valor? Então, é algo que você pode estar construindo no início. Você pode começar com o que você puder e você vai construir aquilo ali ao longo do tempo. O importante é que você tenha e comece a fazer a sua reserva de emergência. Certo, ok. Obrigado pela Por nada, resposta e pela explicação. Foi muito bom. Que bom, meu irmão. Alguém mais tem alguma pergunta? Jamerson, eu vou fazer uma pergunta. É melhor guardar o dinheiro em uma poupança
de um banco Sim. convencional ou guardar o dinheiro em casa? Tem alguma diferença? Vamos lá. Nós sabemos que hoje em dia, não, que há muitos anos atrás, a poupança era um dos melhores lugares para você guardar dinheiro. Por quê? Porque tinha uma rentabilidade boa, você tinha uma liquidez imediata, você poderia pegar o dinheiro a qualquer momento e não tinha desconto de imposto de renda. Porém, com o passar do tempo, com a taxa Selic cada vez mais caindo, a poupança, hoje, ela não acompanha a inflação. Então, não é um bom lugar para você guardar dinheiro. Aí eu lhe pergunto, e guardar dinheiro em casa? É a mesma coisa que você estiver guardando na poupança. Entre guardar em casa e guardar na poupança, é melhor guardar na poupança. Porém, você tem outras situações que você pode estar fazendo. Como? Eu expliquei. Existem os bancos digitais que eles oferecem hoje um rendimento para você. E tem que ser no mínimo 100% da CDI, que é a taxa de inflação. Hoje a poupança ela é abaixo da taxa de inflação. Já esses bancos digitais, Tesouro Direto, tudo isso é acima da inflação. Ou seja, o dinheiro que você guardou hoje, daqui a 5, 6, 10 anos, na poupança, você não vai ter mais o poder de compra que você teria hoje, na poupança. Mas se você guardar nesses outros bancos, se você guardar no CDB, se você guardar em Tesouro Direto, ele acompanha a inflação e você continuará com o mesmo poder de compra. Você não perde o poder de compra. Guardar em casa, eu acho que é um perigo e você também não tem rentabilidade nenhuma. Então, o melhor hoje é você pesquisar renda fixa. Maravilha. Uma outra dúvida. Você conseguiria, de uma maneira mais simples, explicar para a gente como é que funciona a taxa de cartão de crédito de juros? Tem aquela questão de ser ao ano, ao mês. Como é que isso funciona? Como é que a gente faz para calcular, para ter uma ideia de quanto de juros que a gente vai pagar? Pronto. Na própria fatura do cartão de crédito, ele já vem especificando quanto que você tem que pagar quanto você vai pagar de juros. E a taxa de juros é muito alta. Tem cartões que você vai pagar acima de 12%. E ele é ao ano 12%, mas aí quando é diluído ao mês, fica muito maior do que você fazer uma aplicação financeira e não rende quase nada. Então, se você tem hoje uma opção, você tem financiamentos, você tem empréstimos, você tem cartão de crédito. A maior taxa de todos esses daí é do cartão de crédito. E ele vem, se você pegar a sua fatura, ele vem lá especificando quanto que ele cobra de taxa por mês e quanto é a taxa ao ano. Explicando tudo direitinho na sua fatura. É absurda. Maravilha. Hoje a gente sabe que existem aplicativos que permitem que você faça pagamento de boletos. Sim. E esses aplicativos cobram taxas também. Como é que funciona? Existe uma taxa para o cartão de crédito e uma taxa pelo uso do aplicativo? No caso dos pagamentos, né, que os aplicativos fazem? Isso. Pronto. Na verdade, existe a taxa de administração. Tem alguns tipos de aplicativos que eles cobram uma taxa para administrar, apenas para administrar. E existe a taxa do cartão de crédito, que são coisas separadas. Assim como investimentos, por exemplo. Você tem o Tesouro Direto, tem algumas corretoras que elas cobram essa taxa de administração. Entendeu? Então, existe a questão da taxa de administração e existe a taxa do cartão de crédito. São coisas separadas. Maravilha. E a gente vai juntando uma com outra, e de repente você nem sabe quanto Exatamente. você vai pagar naquilo ali, né? Por isso a importância de você ter um controle financeiro e anotar todos os seus gastos. Tudo que você gastou. Maravilha. Alguém tem mais alguma dúvida? Eu acredito que não. James, eu quero te agradecer pela sua participação, sua disponibilidade, estar aqui conosco nesse sábado. Agradecer a todos que puderam participar com a gente e que tiraram suas dúvidas e que pararam um pouquinho para aprender um pouco mais. A gente sabe que é sempre importante construir um caminho de conhecimento e dizer que se vocês tiverem alguma dúvida, a gente tem um grupo e aí vocês podem enviar, que aí eu mando para o Jamerson e ele responde. Sim, sim. Muito obrigada e um excelente final de semana para todos. Jamerson, pode fazer suas considerações finais.
Eu agradeço também ao Instituto da Construção pelo convite. Agradeço a todos que participaram aqui da live e, mais uma vez, eu quero colocar à disposição aqueles que tiverem interesse em terem a planilha de controle orçamentário, pode falar no grupo que Lene vai me passar o e-mail de cada um e eu estarei enviando com todo o prazer. Muito obrigado a todos. Obrigada, pessoal. Até a próxima. Até mais.